Web Rádio Portal da Luz apresenta o programa Luz para as Sombras, com Adão Nonato. Nós estamos recomeçando o nosso trabalho de Luz para as Sombras. Já fizemos uma gravação de alguns minutos e foram tantas as interferências que nós acabamos perdendo essa gravação. Estamos começando de novo, rogando ao Pai que nos auxilie a conseguirmos levar para esses irmãos com quem conversamos nesta nossa reunião, nessa nossa prece, Luz para as Sombras, com esses irmãos chamados de umbralinos, obsessores, demônios, espíritos inferiores, rogando que nos seja permitido agora a presença dos mentores de luz, que afastem de nós as interferências negativas e que nos auxiliem a vencermos essas interferências e com a presença dos bons espíritos que nos auxiliem a irmos até o final. E nós estamos lendo uma mensagem que nos chega numa rede social, e o título é O que é o umbral? E diz assim: o umbral localiza-se em um universo paralelo que ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos, que vai do solo terrestre até algumas dezenas de metros de altura na nossa atmosfera. O tempo e as condições climáticas do umbral seguem um ritmo equivalente ao local terrestre onde ele se encontra. Quando é noite sobre uma cidade, é noite em sua equivalente no umbral. A névoa densa que cobre toda essa atmosfera dificulta a penetração da luz solar e da lua. A impressão que se tem é que o dia é formado por um longo e sombrio fim de tarde. À noite não é possível ver as estrelas e a lua aparece com a cor avermelhada entre grossas nuvens. Sua maior concentração populacional do umbral, está junto às regiões mais populosas do globo. Encontramos cidades de todos os portes, grupos de nômades e espíritos solitários que habitam pântanos, florestas e abismos. É descrito por quem já esteve lá como sendo um ambiente depressivo, angustiante, de vegetação feia, ambientes sujos, fedorentos, de clima e ar pesado e sufocante. Para alguns espíritos é uma região terrível e horripilante. Para outros é o local onde optaram viver. Tem sintonia, não é? A vegetação varia de acordo com a região do umbral. Muitas vezes constituída por pouca variedade de plantas, as árvores são normalmente de baixa estatura, com troncos grossos e retorcidos de pouca folhagem. Existem também áreas desertas, locais rochosos e lugares de vegetação rasteira, composta de ervas e capim. É possível encontrar alguns tipos de animais e aves desprovidos de beleza. No umbral se encontram montanhas, vales, rios, grutas, cavernas, penhascos, planícies, regiões de pântanos e todas as formas que podem ser encontradas na Terra. Como os espíritos sempre se agrupam por afinidade, igual a todos, veja só, a todos nós aqui na Terra, ou seja, se unem de acordo com o seu nível vibracional. Existem inúmeras cidades habitadas por espíritos semelhantes.
Algumas cidades se apresentam mais organizadas e limpas do que outras. Todas possuem espíritos líderes que são chamados de diversos nomes: chefes, governadores, mestres, presidentes, imperadores, reis e etc. São espíritos inteligentes, mas que usam sua inteligência para a prática constante do mal. São estudiosos de magia, conhecem muito bem a natureza e adoram o poder. Quase sempre odeiam o bem e os bons, que podem pôr em risco sua posição de liderança. Há grupos de pessoas nas cidades que trabalham para os chefes. Acreditam ter liberdade e muitas vezes gostam de servirem seus chefes no ambiente pelo poder e status. Consideram-se livres, mas na verdade não o são. Ao menor erro ou na tentativa de fugir, são duramente punidos. Existem os espíritos escravos que vivem nas cidades realizando trabalho e mantendo sua estrutura sem receberem nada em troca, além da possibilidade de lá morarem. São duramente castigados quando desobedecem e vivem cercados pelo medo imposto pelo chefe da cidade. As cidades possuem construções semelhantes às que encontramos nas cidades da Terra. As maiores construções são de propriedade do chefe e de seus protegidos. Sempre existem locais grandiosos para festas e locais para realização de julgamento dos que lá habitam. Em cada cidade existem leis diferentes, especificadas pelos seus líderes. Lá também encontramos bibliotecas recheadas de livros dedicados a tudo que de mal e negativo possa existir. Muitos livros e revistas publicados na Terra são encontrados lá, principalmente os de conteúdo pornográfico. Pode-se perguntar, por que é permitido que existam estas cidades, estes chefes e esta estrutura negativa de tanto sofrimento? Deus nos permite tudo. Veja só, Deus nos permite tudo. Ele nos deu livre-arbítrio. O homem tem total liberdade para fazer tudo de ruim ou de bom. Nós já falamos sobre isso em palestras e tal, né, dizendo que não existe essa total liberdade, porque está escrito aquilo que você semeia, você tem que colher. Então, existe o livre-arbítrio, mas existe a consequência. É a lei do retorno, né? Quando faz ou constrói algo de ruim, veja só, acaba se prejudicando com isso. E aos poucos, com o passar de anos ou de séculos, vai aprendendo que o único caminho para a libertação do sofrimento e da felicidade plena é a prática do bem. Entenderam como não existe esse livre-arbítrio? O livre-arbítrio para mim é condicionado, né? É a prática do bem.
Veja, a vida na Terra e no umbral funcionam como grandes escolas onde aprendemos no amor ou na dor. Ninguém vai para o umbral por castigo. A pessoa vai para o lugar que melhor, veja só, que melhor se adapta à sua vibração espiritual. É a sintonia, né? Quando deseja melhorar, existe quem ajuda. Quando não deseja melhorar, fica no lugar em que escolheu. Todos que sofrem no umbral, um dia são resgatados por espíritos do bem e levados para tratamento para que melhorem e possam viver em planos de vibrações superiores. Existem muitos que ficam no umbral por livre e espontânea vontade, se aproveitando do poder e dos benefícios que acreditam ter em seus, veja só, em seus sentidos, em seus intuitos. Além das cidades, encontramos o que é chamado de núcleos. Não constitui uma cidade organizada como conhecemos, mas se trata de um agrupamento de espíritos semelhantes. Os grupamentos, veja só, maiores e mais conhecidos são os dos suicidas. Existem núcleos, veja, estes núcleos são encontrados nas regiões montanhosas, nos abismos e nos vales. Por serem espíritos perturbados, são considerados inúteis. Podem ser considerados inúteis por quê? São considerados inúteis pelos habitantes do umbral. Eles não têm utilidade lá. E por isto, não são, veja só. Por isso, eles não são aceitos e nem levados para as cidades em volta. Os vales dos suicidas são muito visitados por espíritos bons e ruins. Os bons tentam resgatar aqueles que desejam sair dali por terem se arrependido, terem tomado consciência. Terem se arrependido com sinceridade do que fizeram. Os espíritos ruins fazem suas visitas para se divertirem, para zombarem ou para maltratarem inimigos que lá se encontram em desespero. Não é difícil imaginar um local com centenas de milhares de pessoas que cometeram suicídio, todas ali unidas, sem entender o que está acontecendo, já que não estão mortas como desejariam estar. Existem os núcleos de drogados, onde também existem pequenas cidades. Existem algumas poucas cidades de drogados de porte grande no umbral.
Realizam-se grandes festas e são cidades movimentadas. Existem relatos psicografados sobre uma região de drogados chamada de Vale, veja só. Vale Vale das Bonecas. E cidades como a de Tongo, que é liderada por um rei. Para todo tipo de vício da carne, existem cidades e núcleos de viciados. Por exemplo, existem cidades de alcoólatras ou de compulsivos sexuais. Todos os viciados costumam visitar o planeta. Todos os viciados costumam visitar o planeta Terra, em bandos, para sugarem as energias prazerosas dos vivos que possuem os mesmos vícios, que possuem sintonia. Nós sempre estamos falando, mas nunca estão sozinhos, nenhum viciado anda sozinho. É comum a existência de núcleos de marginais, locais onde estão reunidos assaltantes, assassinos, ladrões, traficantes e outros tipos de criminosos em sintonia mútua. Nas regiões fora das cidades e longe dos núcleos, encontramos andarilhos solitários, espíritos considerados inúteis até pelos povos de cidades e núcleos do umbral. Grandes tempestades de chuva e raios ocorrem em todo o umbral. Tem importante função de limpar os excessos de energia negativa acumulada no solo e no ar. Veja só, tornando o ambiente menos insuportável aos seus habitantes. As cidades, tribos e vilarejos do umbral normalmente possuem chefes ou líderes. São pessoas inteligentes, com capacidade de liderança, que costumam controlar, dominar e explorar as almas que nestas cidades residem. Como se pode ver, não é muito diferente da vida aqui na Terra, onde temos exploradores e explorados. Exercem seu controle a partir do medo, das mentiras, da escravidão, de regras rígidas e violência. Algumas sabem que estão no umbral e sabem que trabalham pelo mal das pessoas. Seu reinado não dura muito tempo, já que espíritos superiores trabalham para convencer sobre o mal que faz a si mesmo, fazendo o mal aos outros. É comum que esses chefes desapareçam inesperadamente destas cidades por terem sido resgatados por bons samaritanos em suas missões. Em pouco tempo, uma nova liderança acaba assumindo
o posto de chefia nestas cidades. As regiões umbralinas são as que muito se parecem com a Terra. Os espíritos, por estarem ainda muito atrelados à vida material, por lhe faltarem informação e conhecimento, aceitam e acabam, veja só, vivendo suas vidas como se realmente estivessem vivos. As necessidades básicas do corpo acabam se manifestando nesses espíritos. Sofre por sentirem dores, sono, fome, sede, desejos diversos. No umbral, encontramos grupos de pessoas que se consideram justiceiras. Coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. Pessoas que fizeram muito mal a outras durante a vida ou em outras vidas, e pessoas que fizeram poucos amigos e por isso não tem quem as possa ajudar. Esses espíritos sedentos de vingança e de justiça, veja só, justiça feita pelas próprias mãos, conseguem aprisionar e escravizar as pessoas que capturam. Vejam, aproveitam que as pessoas que estão no umbral só estão lá por merecimento. Isso não deixa de ser verdade, mas no lugar de ajudar estas pessoas, eles as maltratam por vingança e ódio pelo mal que cometeram enquanto estavam vivas. Veja, somente quando essas pessoas se arrependem, dos erros que cometeram na Terra e esquecem os sentimentos negativos que ainda nutrem, é que os, espíritos mais elevados conseguem se aproximar para o seu bem, para o seu umbral, situado entre a terra e o céu. Dolorosa região de sombras, erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Isso está no livro Ação e Reação, de André Luiz. Outra citação é: se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos, desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geralmente forças afins conosco, onde estivermos. Está no livro Libertação, de André Luiz. Outra citação: o estado de tribulação é pertinente ao espírito e não ao lugar. Esses lugares são infelizes, de vez que, infortunadamente, são os irmãos que os povoam.
está no livro e a vida continua. É sempre assim. Então, nós falamos muitas coisas sobre o umbral e esperamos que isso tudo que nós fizemos ajude esses irmãos e a vocês, irmãos, que aí estão e que nos ouviram e que possam fazer uma coisa importantíssima que todos podem fazer, que nós ensinamos. Transformem-se em anjos intercessores. Façam uma prece pedindo: Pai amado, abençoa-nos e a todos aqueles que, como nós, estiverem em sofrimento. Ajuda-nos por misericórdia. Que Deus abençoe a todos. Web Rádio Portal da Luz apresentou o programa Luz para as Sombras. Rádio Portal da Luz.